obviamente a altitude média acaba tendo influência muito em função da área de captação também, tá? E aí eu queria mostrar essa imagem para vocês, ó. Isso aqui provavelmente é uma nascente. Vocês já ouviram falar em código florestal e, né, o tempo inteiro eu ouvi falar alguma coisa, né? Já ouviram? Imagina uma situação dessa aqui, né? Se eu tivesse que recompor isso, independente da área que se fale ou não, olha a quantidade de vossoroca que tem aqui no entorno, né? Fala para mim, não tem largura de rio que eu fizesse aqui, né, que eu pudesse de alguma forma segurar essa erosão, a não ser que eu fizesse um trabalho de recuperação de vossoroca também. Esse é o outro buraco do código, um dos inúmeros buracos do Código Florestal, né? Esse é mais um deles. Isso são áreas mais prioritárias do que qualquer APP que você teria. Por quê? Porque isso aqui impacta a qualidade da água mais diretamente, de uma forma muito mais agressiva do que qualquer rio, por exemplo, numa situação de planície, que você tem um poder erosivo muito baixo, que a APP seria menos importante ao meu ver, tá? Quanto custa recuperar isso? É dose, né? Uma vossoroca aí que me deu um plantio aproximado aí de 1,5 hectares, né? Uma vossoroca de 2.000 metros quadrados, eu sou obrigado a plantar dentro dela, fazer todas as práticas de contenção e pegar pelo menos toda a área de captação num raio de 30 metros no entorno dessa vossoroca, para poder ter uma estabilização da área, né? Então isso me dá em média 1,5 hectares. Olha o custo para a recuperação disso. É alto, né? Que agricultor pode pagar isso? Que atividade agrícola dá isso hoje, né? Mas o que ameniza é essa situação aqui, ó. O grosso do custo é mão de obra. Se o grosso do custo é mão de obra, né? Ou seja, dependendo da situação que eu tiver, eu não tenho necessidade de adquirir muita coisa fora da propriedade e eu consigo reverter esse processo de uma forma bem mais barata do que aquele número que eu plantei ali atrás, tá? Bom, e aí? Mas a gente precisa pensar num programa de recuperação ou de prevenção de vossorocas? É meio lógico isso, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar, em qualquer situação, né? Por mais que você tenha vossorocas lá hoje, você tem um número de vossorocas em processo de desenvolvimento dezenas de vezes maior do que o número de vossorocas que existe. E talvez isso seja mais barato pensar em recuperação do que pensar na própria vossoroca, tá? E aqui vem uma outra provocaçãozinha para a gente que trabalha com engenharia e que às vezes esquece, né, que a gente está lidando com um substrato, que é o solo, que ele tem uma série de características. Isso aqui é um solo, não pensem no nome não, né, mas isso aqui diz duas coisas, né? Isso aqui é a capacidade de troca que esse solo tem, a carga que esse solo tem. Isso quer dizer o quê? Quanto mais baixo isso aqui, menor ele retém água e nutriente. Menor a capacidade de solo reter nutriente, ok? E esse aqui diz o quê? A capacidade do solo ser permeável, quanto de água infiltra. Então, se eu venho com 73 centímetros por hora e encontro aqui uma barreira para cair para 31, o que acontece? Imagina se eu faço a decaptação então desse solo e já encaro ele aqui com 31. Tá? Agora imagina esse outro aqui, que já é um solo de baixada, né? Solo relativamente raso, que eu já tenho uma permeabilidade muito baixa, embora tenha fertilidade relativamente alta, uma síntese alta ao longo dele todo, ele chega aqui, sai de 12, vai a 2 e chega a 0. É um solo impermeável. O que vai acontecer com a minha água aqui? Vai escorrer tudo. Sabe? Esse tipo de coisa são situações que, quando a gente pensa em decaptação, a gente tem que sempre pensar isso na engenharia. Quando a gente pensa em trabalhar então no solo arenoso como esse aqui, fertilidade não tem nada de fora a fora, mas olha a quantidade, o quanto esse solo infiltra, é areia pura. Então qual é a capacidade de filtro de um solo desse? Imagina que você está cortando. Nenhuma, né? Então imagina que você vai pensar numa área de empréstimo. Boa parte das áreas de empréstimo que você vê, elas começam por onde? Por baixo ou por cima? A grande maioria vem aqui, né? E olha a capacidade de filtro que tem aqui. O lençol freático já está aqui colado. Não tem nada, você retira e dá impacto direto na qualidade da água imediatamente aqui. Enquanto aqui você já teria um filtrozinho aqui de algum solo que pudesse de alguma forma estar retendo isso um pouco mais. Então são coisas pequenas, mas às vezes a engenharia ela trata um pouco o solo como se fosse um substrato inerte, como se fosse um isopor.
pega, vai lá e molda a necessidade da engenharia, né? E isso causa uma série de problemas ambientais que a gente pode perceber em margem de estrada, né? Você vê muita vossoroca surgindo porque não se pensa em fazer uma estrada, mas não se pensa em fazer o ordenamento da água que foi captada dessa área impermeável que você fez e a descida dessa água. Se faz estrada direto nessa parte baixa da paisagem. Pode olhar, é sempre onde vai estourar um monte de buraco, um monte de problema, a manutenção vai ser sempre muito alta. E a gente sempre pensa no custo da obra e não no custo de manutenção depois. E aí a pergunta para a gente ficar na cabeça, né, sem resposta, se a gente está fazendo a coisa certa. E se os recursos que a gente está usando para reflorestamento no estado estão sendo utilizados de forma adequada ou se a gente está utilizando de qualquer forma ou em qualquer lugar, ou se isso de alguma forma está contribuindo para a qualidade da água. Tá? Bom, essa imagem aqui, para a gente encerrar, essa aqui, ó, acreditem vocês ou não, é aquela vossoroca que a gente fez o trabalho lá em Pinheiral. Aqui embaixo tem a vossoroca. Olha a diferença e olha como é que essa paisagem está explorada no entorno. Olha a vossoroca, olha como é que está o vizinho aqui fazendo, olha quanta vossoroca. Olha o rio Cachimbau chegando aqui, ó, desembocando no Paraíba. Olha quanta coisa a gente faz equivocada, né? E a gente pensa em reflorestar, às vezes pontos que não tem a menor necessidade de reflorestar, e continua fazendo ou autorizando fazer coisas como essa aqui. Então essas questões precisam estar na ordem do dia. A gente precisa discutir e cobrar de quem está no poder público isso, porque isso aqui às vezes influencia muito mais do que qualquer outro processo que você venha tentar fazer de reversão, né? Como você ficar se remando contra a maré, tentando plantar uma mudinha ou outra, enquanto o nível de uso é tão pouco planejado que não tem o que você possa fazer que consiga reverter aquele processo na mesma magnitude que ele está sendo acarretado. Ok? Bom, eu tinha para apresentar a isso, agradeço a vocês, né? Estamos aqui para bater papo. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Adak Totoni, sou assessor de meio ambiente do CREA, conselheiro aqui do Clube de Engenharia, professor da UERJ. Eu vou procurar fazer uma palestra complementar ao do Alexander, não é isso? Justamente falando mais sobre a parte do rio, da água. Então, foi que a gente combinou. Eu primeiro queria começar, então, o tema da minha palestra, que é complementar, eu acho que a gente não tinha visto a palestra um do outro, mas vai ser exatamente complementar, que eu vou focar nesse aspecto, na parte de como que a gente pode garantir qualidade e quantidade de água dos rios a partir de uma gestão sustentável da bacia hidrográfica. Aí eu queria começar falando duas coisas. Primeiro, está se falando muito aí na mídia, inclusive vai ter uma palestra agora do Clube de Engenharia, agora no dia 4 de dezembro, sobre dessalinização das águas como solução para o problema das secas. Isso é um ponto. Saiu ontem no Jornal Nacional o André Trigueiro fazendo uma matéria sobre reaproveitamento de esgoto sanitário para resolver o problema da seca. Nada contra, gente. Eu não sou contra essas técnicas. A pergunta que fica como solução para o problema é: qual é a prioridade? Como é que a natureza produz água doce? A natureza produz água doce a partir de uma bacia hidrográfica como um todo equilibrada, e a melhor forma de preservar e de produzir água doce é preservando o solo, com essa brilhante exposição do Alexandre aqui da Embrapa. Então, você chega, me desculpem a sinceridade, mas nessas épocas de crise, de calamidade, e começam a vir os interesses econômicos, né, de grupos, né? Então há todo o interesse na dessalinização, nada contra, mas é investimento prioritário como solução? É investimento prioritário, né? Fazer reuso de esgoto é uma coisa importante, o reuso como sustentável, mas não é prioridade. É um investimento prioritário fazer transposição de vazão de um lugar para outro? Nada contra, mas é prioritário? Não é, gente. E a gente não vê ninguém falando na recuperação da bacia hidrográfica. Esse é o investimento prioritário para a gente ter água, para a gente combater as secas. As bacias hidrográficas estão degradadas. Eu vou abordar sobre esse assunto.
O outro ponto que eu quero falar antes de começar a abordar é exatamente o aspecto do saneamento. Nós não podemos, e esse é um erro, o Alexandre falou vários erros graves nas políticas públicas aqui no nosso estado e no Brasil, que gera essa degradação das bacias, do solo, mas há um outro erro, achar que saneamento de água, para abastecimento d'água é uma coisa, saneamento para fazer drenagem, né, águas pluviais, é outra coisa. Saneamento de esgoto é um outro assunto, saneamento de resíduos sólidos é outro, e isso está totalmente fora da sustentabilidade ambiental. O saneamento, as soluções têm que ser integradas e a solução de um tópico vai ajudar na solução do outro. Isso que se chama sustentabilidade. E, infelizmente, nós estamos muito longe da realidade. Então, eu vejo que é possível a gente combater o problema da seca e resolver no Brasil, que tem uma potencialidade hídrica enorme, mas, infelizmente, as políticas públicas estão muito longe dessa realidade. Isso aí é a foto dos rios da Amazônia em 2012. 2012 teve a maior seca de todos os tempos. Em 2012, na Amazônia, eu nunca passei pela minha cabeça ver um rio da Amazônia sem água. Essa foto dos rios da Amazônia, tudo sem água, assoreado. Olha aí. Isso em 2012. Então foi a maior seca de todos os tempos. Olha essa foto aqui. Em 2013, no ano seguinte, foi a maior enchente de todos os tempos naquela região da Amazônia, e essa aí é a foto no ano seguinte. Então a gente é obrigado a ouvir que foi um ano seco, né? E no ano seguinte foi um ano com chuva intensa de um ano para o outro. Aí eu queria mostrar essa foto aqui da Amazônia, desmatamento da Amazônia, acentuado, e eu não tenho a menor dúvida, gente, nessas horas os nossos gestores gostam muito de botar a culpa no aquecimento global, nas mudanças climáticas, mas ninguém fala da degradação das nossas bacias, que foi muito bem exposta pelo Alexander na palestra anterior, que é uma das principais causas da degradação dos nossos rios. Então, o desmatamento da Amazônia, com certeza, afetou enormemente essa situação nesses períodos, porque o ciclo hidrológico, você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem, e quando a bacia está degradada, vários problemas podem ocorrer, como eu vou mostrar aqui na minha apresentação. Essa foto aqui, gente, é a foto da cidade de São Paulo há 10 meses atrás. Porra, gente, como é que a gente é obrigado a engolir as autoridades nos dizerem que nós estamos com seca? Nós estamos com seca, um período de seca como nunca ocorreu em 80 anos, a maior seca. Então, como que a gente pode explicar isso? Eu estava numa audiência pública na Alerj anteontem e falei exatamente isso, na terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã. À noite deu uma chuvinha em São Paulo, ficou tudo embaixo d'água. E aí a gente é obrigado a ver, estamos em ano seco com água sobrando, grandes prejuízos econômicos. Será que é ano seco? Com água sobrando? Né? Então, não seria que a bacia não está um pouco degradada, que está agravando o problema das enchentes na época de chuva e na época de estiagem, como não tem mais a recarga do lençol freático, porque não existe mais a floresta, o solo está erodido, cada vez mais nós estamos agravando o problema das secas. Eu não tenho a menor dúvida, o aquecimento global pode ter uma influência, mas esse tipo de ação é altamente chocante aos nossos olhos. Isso aqui é São Paulo, agora recentemente. No mesmo ano, você teve os dois polos opostos. Isso só nos mostra o seguinte, gente. Quando a bacia hidrográfica está degradada, esses eventos críticos das enchentes, inundações e das secas, eles são realçados. E, obviamente, para os gestores negligentes, incompetentes, é mais fácil botar a culpa no aquecimento global e dizer que aquilo é um ano seco, é um ano úmido, botar a culpa na natureza. E, na realidade, não adianta construir grande barragem se o rio não tem água. Nós temos que nos preocupar em priorizar os investimentos na recuperação da bacia hidrográfica. Bom, e aí eu faço uma rápida menção sobre o ciclo hidrológico, que é onde a água, toda a gênese das águas, que começa com a precipitação nas nuvens, a água chega na parte continental, tem a parte da evaporação, né, a parte do escoamento superficial e tem a parte da infiltração da água, formando os lençóis de água, os freáticos e os artesianos também. Aqui a franja capilar. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é uma coisa fantástica, que o vegetal não adianta chover para ter água doce. É um outro ponto que eu queria abordar com vocês, porque se não tiver a floresta, o ciclo hidrológico nos mostra isso. Graças à floresta que tem infiltração de água de chuva. Nas áreas que não tem floresta, não tem infiltração. Então,
O vegetal é o grande produtor de água na natureza. E aí o que é muito interessante? A floresta não faz isso porque ela tem consciência ecológica, ela vai fazer isso para guardar água para o homem. Ela faz isso como sobrevivência, porque no ciclo hidrológico você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. Então a floresta, ela infiltra, o húmus do solo é uma grande esponja de água que segura a água, as raízes dos vegetais formam fissuras no solo e aquela água vai infiltrando. Quanto maior a espessura de água, maior a retenção de água de chuva, e assim essa água vai acumulando no lençol freático. Então, por isso que na época de estiagem o vegetal não morre. Eu não sou engenheiro florestal, Alexandre, sou engenheiro civil sanitarista, ambientalista, mas considero o principal formador da água, o agente mais importante da recuperação da bacia são as florestas. Então, na realidade, ao elevar o lençol freático, o vegetal vai pegar água capilar, que é a água que ele usa, da franja capilar que sobe. Por isso que na estiagem o vegetal não morre, apesar de não chover, porque ele está pegando água subterrânea, então é um mecanismo de sobrevivência. Só que ao fazer isso, ele está prestando uma série de serviços ambientais. E finalmente, a água do lençol freático vai para os rios, a água do escoamento superficial também, e acaba chegando nos mares, o vapor d'água vai para a atmosfera e volta sob forma de condensação nas nuvens, e o ciclo se fecha. Bom, eu só queria frisar, dentro da gênese do que eu vou comentar da água dos rios, que é o que a gente usa para abastecimento da água, a água dos rios, dos lagos e dos reservatórios artificialmente formados. Olha aqui o rio. Só para você ver quantitativamente, o grande alimentador da água de rio não é o escoamento superficial, é a água subterrânea. Então, em época de chuva, o rio tem 2 alimentações, o escoamento superficial e o escoamento subterrâneo, certo? Na época de estiagem não tem chuva, o único alimentador do rio são os lençóis freáticos. Por isso que a grande fonte de água doce não é a água do rio, é a água do lençol freático. Por isso que a melhor forma de produzir água doce é preservando o solo. Então a nossa palestra tem tudo a ver, a palestra que foi feita antes só mostra a importância e a prioridade que o governo do estado tem que dar para produzir água, é recuperando os solos da bacia hidrográfica, no caso aqui do Paraíba do Sul. E quando você pensa em invasão de rio, numa determinada seção do rio, você não tem que pensar numa obra de calha só para aquela seção do rio, você tem que pensar em toda a bacia drenante, porque numa chuva, toda a água da bacia drenante chega naquela seção exutório. Então, se eu quero regularizar o rio para controlar a enchente ou combater as secas, eu tenho que trabalhar em toda a bacia hidrográfica drenante. Essa é a prioridade. Então, se nós estamos discutindo como é que eu vou resolver o problema da seca, antes de pensar em discutir de salinização de água do mar, né? Antes de pensar em discutir tratar esgoto com tratamento terciário para transformar água de esgoto em água potável, como a gente viu ontem no Jornal Nacional, nós temos que pensar, priorizar a recuperação das nossas bacias hidrográficas. Isso é o prioritário, as outras medidas são complementares. Bom, aí eu queria focar um pouquinho no húmus do solo. O húmus do solo, como eu falei, é uma grande esponja de água. E é assim que a natureza